Hoje vamos fazer uma breve análise de Atos capítulo 2, versículo 4 e ver como algumas traduções verteu esse texto e como podemos entender algo muito importante também a respeito da gramática sobre um outro assunto bíblico. Se você se interessa então pelo tema, por favor, acompanhe comigo. Muito bem, tenho comigo aqui Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos ver como essa tradução ela resolveu verter esse texto. Atos capítulo 2, versículo 4 nos diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outras traduções irão usar essa mesma expressão, do Espírito Santo. Agora vamos ver como a tradução do Novo Mundo, ela resolveu trazer atenção a esse texto. Ela diz assim: Todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Olhem comigo, vou deixar amplo na tela e vamos ver outras variantes de traduções desse mesmo texto, conforme vocês podem analisar comigo. Então, conforme vocês conseguem acompanhar em sua tela, temos aí uma variante textual com respeito a este texto em questão, né? Então, com base nisso, podemos nos perguntar qual que é a melhor opção de tradução em Atos capítulo 2, versículo 4, para entendermos principalmente a respeito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo segundo as Escrituras, né? E não segundo a cristandade. O substantivo pneumatos é anarto, ou seja, ele não possui artigo definido. Então, o fato de termos o substantivo arnato sugere, sem sombra de dúvidas, uma semântica com indicação de algo impessoal, muito contrário do que a cristandade, dentro do ensino da Trindade, né? Quando eles trazem atenção que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus e Jesus, a gramática simplesmente não apoia esse conceito filosófico, porque em grego, quando falamos de alguém, usamos antes o artigo definido, assim como em português, né? Por exemplo, o José, o Pedro, a Maria. E não é isso que acontece em Atos capítulo 2, versículo 4. Não se emprega o artigo genitivo, que concordaria com o substantivo também no genitivo, demonstrando assim então que o Espírito Santo seria uma pessoa, né? Outra questão bastante importante, que a gramática no grego koiné, ele não traz referência ao Espírito Santo como sendo também escrito em letras maiúsculas, conforme vemos na maioria das traduções da Bíblia. E com respeito a isso, veja só que um erudito trinitário, ele também falou a respeito disso. Acompanhe comigo aí na tela. Então temos aqui o erudito Daniel Wallace, em sua obra, ele fala assim: em suma, tenho procurado demonstrar neste trabalho que falta a base gramatical para a personalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas esta é frequentemente, se não geralmente, a primeira linha de defesa de muitos escritores evangélicos. Mas se a gramática não pode legitimamente ser utilizada para apoiar a personalidade do Espírito, então talvez precisamos reexaminar o resto da nossa base para este compromisso teológico. Não estou negando a doutrina da Trindade, é claro, mas estou argumentando que precisamos fundamentar nossa opinião sobre uma base mais sólida. Então veja só, um erudito trinitário, ele honestamente reconhece que pela gramática grega não tem como identificar o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Algumas raras vezes que a Bíblia fala ou personifica o Espírito Santo, se não me engano umas 6 a 7 vezes, isso não é prova que o Espírito Santo seja uma pessoa, pois a Bíblia também personifica algumas coisas, como por exemplo o amor, montanhas, árvores e alguns objetos inanimados, algo abstrato. Então, raras vezes quando a Bíblia
personifica o Espírito Santo, isso não é prova suficiente para dizer que realmente ele é uma pessoa, assim como Deus e também Jesus. E vamos ver mais provas disso, mostrando que o Espírito Santo não é uma pessoa, e a gramática grega ela nos ajuda a entender essa questão, deixando então que a Bíblia interprete a Bíblia. Em Atos capítulo 2, versículo 33, acompanhe comigo, eu vou estar lendo aqui na Bíblia King James. Vamos ver então como encontramos esse texto. Atos capítulo 2, versículo 33, diz assim, ó: Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Então, perceba esta expressão, isto. Essa mesma expressão vamos encontrar aqui na Bíblia israelita, vamos encontrar essa mesma expressão na Bíblia do Estudo de Genebra, conforme acabamos de usar essa tradução. Iremos encontrar também essa expressão isto na João Ferreira de Almeida e também em outras traduções. Mas olha só, o que significa essa expressão isto? Isto, quando nós usamos essa expressão em português, o que ela está envolvida? A expressão isto, ela é usada para coisas inanimadas ou coisas abstratas e nunca para pessoa, algo pessoal. Imaginou você apresentando um amigo seu, ou a sua esposa, ou seu filho? Quem que é essa pessoa? Isto aqui é fulano de tal. Ela vai até ficar brava. Como assim isto aqui? Eu sou alguma coisa? Eu sou um objeto? Então isso demonstra que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Por isso usou essa expressão isto em diversas traduções, conforme vemos aqui. Continuando essa análise, vamos ver outro texto que mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa, e isso é apoiado também pela gramática bíblica. Acompanhe comigo, por favor. Então, outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu vou estar lendo aqui na João Ferreira de Almeida, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Em suma, depois você pode ler dos versículos 3 a 9, onde você vai ter uma visão geral do contexto ali, né? Mas, em suma, aqui vamos ler o versículo 5 e depois o 6. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 6, o 5 e o 6. Ali, Paulo ele vem trazendo coisas inanimadas, abstratas, como sentimentos ou situações, né? Então, no 5 fala assim, ó: visto que nós somos ministros, né? Temos que manter a nossa lealdade. Aí fala assim: nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então veja só, todas coisas inanimadas, não são coisas pessoais, são todas coisas impessoais. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e assim consequentemente. Então veja só, no Espírito Santo, Paulo ele vem alistando diversas coisas abstratas, coisas que não conseguimos tocar, e inclui o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele não estaria incluído em coisas aqui abstratas, em sentimentos, em situações que um cristão estaria submetido devido a ser um ministro de Deus. E Paulo aqui, então, ele inclui o Espírito Santo nessas situações, mostrando que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, na qual Deus usa esse Espírito, o seu Santo Espírito, para ajudar o cristão a estar lidando com essas dificuldades que enfrentaria como um cristão e a estar exercendo boas qualidades apesar da perseguição. Mais uma vez demonstramos de maneira bem simples e objetiva que a tradução do Novo Mundo, nesse texto em específico, Atos capítulo 2, versículo 4, traduziu de maneira correta, demonstrou responsabilidade ao traduzir esse texto e não tentou manipular as escrituras
conforme vimos em outras traduções, para tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa, tentando dar base a esse ensino filosófico que é o ensino da Trindade. Então ela não esconde a verdade com respeito a isso, não segue a tradições religiosas, mas sim o que as Escrituras realmente traz atenção para nós como sendo verdade. O Espírito Santo, o poder vindo do próprio Jeová, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, comente. Outras traduções que também trazem atenção esse texto de maneira correta e coerente. Fique com Deus, até mais e tchau!